Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava ao povo, dizendo: Não está escrito: Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo: se alguém disser a esta montanha, levanta-te e atira ao mar, e não duvidar em seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Isso vos digo: tudo o que pedirdes na oração, acreditai que o já recebeste, e assim será. Quando estiveres rezando, perdoai tudo o que tiveres contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação. A figueira tem apenas folhas, mas não tem frutos. É o que nós vemos nesse momento, desse trecho do Evangelho, em que Jesus passa ali diante da figueira e vê aquela figueira que é estéril. Ela tem apenas aparência, então, de ser uma figueira que iria produzir alguma coisa. É como o templo. O templo era, apesar de belo, vistoso, grandioso, tinha apenas aparência. Ali era um lugar sagrado, o templo, era o templo dos judeus, mas ao longo do tempo foi se transformando quase que num mercado e era caro, caro até de maneira que os pobres eram prejudicados e não podiam oferecer o seu sacrifício conforme a lei. Então, aqui nesse texto do Evangelho, Marcos une esses dois assuntos: o da figueira que não produz fruto e o dos vendedores do templo, aquelas pessoas que Jesus expulsou. Então, qual é a linha de união dos dois? Jesus toma essa atitude contra os vendedores do templo justamente porque eles não produziam frutos de santidade, conforme a palavra de Deus que entra no coração vai produzindo. Então, aqueles homens também são apenas homens que aproveitam-se do comércio e, portanto, dissimulam, ao invés de apreciarem o religioso e viverem a fé, eles exploram a fé. Então, a atitude de Jesus é uma atitude que surpreende, porque é uma radical, né? Jesus expulsa, não deixa nem que eles carreguem nada pelo templo, e, portanto, uma atitude que vai contra um fazer que explorava o povo de Deus. E, por outro lado, nós temos a figueira. A figueira também é algo que é seca. Diz o texto que depois Pedro, os discípulos passando, Pedro diz: Olha, Senhor, a figueira secou até a raiz. Assim era, saber do próprio lucro. A comunidade cristã não seca, nem como esses vendedores, viver no espírito, perto das águas, e dessa água, então, nós não
lemos que exploravam a fé, mas nós devemos nos nutrir do Espírito para nos colocar em atitude não de exploração, mas de solidariedade. Ou, senão, nós seremos como a figueira, e nós seremos uma figueira que não produz fruto estéril, e depois uma figueira que ficou seca, morta, até a raiz. Que o amor de Deus nos visite, que o Espírito Santo nos preencha, e nós não sejamos secos, mas cheios da graça. Venha Espírito Santo sobre nós, nos faz pessoas autênticas, nos faz pessoas cheias de Deus, de modo que nós derramemos solidariedade, que seja sinal da sua presença em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.